o veto do eminente senhor governador a um projeto de lei de iniciativa parlamentar que institui o Estatuto Estadual da Juventude e dispõe sobre as diretrizes dos jovens. E o deputado Seu Dresch já falou aqui da importância do debate a respeito da questão da juventude. E eu lembraria aqui que o governo veta isto por alguns motivos. Primeiro, alegando que esta é uma matéria que deve ser legislada pela União, em função do que diz o artigo 24 da Constituição. Ora, o que diz o artigo 24? Diz que a legislação sobre proteção à infância e à juventude é concorrente. A legislação é concorrente. Sendo concorrente, pode legislar a União e os Estados. Quando a legislação é concorrente, quem é que tem a atribuição? O que diz a Constituição no seu artigo 24, parágrafo 1º? No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Então, veja, nós não estamos tratando de hierarquia de leis. Eu não posso falar porque eu tenho uma legislação federal, eu não posso ter uma legislação estadual. Eu posso, sim, ter uma legislação estadual. E a legislação estadual vai tratar de assuntos mais específicos. Vide, por exemplo, aprovado por esta Assembleia aqui, o Código Ambiental. É a mesma situação. Se aprovou aqui um Código Ambiental e este Código Ambiental vai prevalecer sobre o Código Nacional se os assuntos forem específicos. Ora, houve aqui um amplo debate em Santa Catarina. E este debate proporcionou esta lei, que evidentemente pode ter problemas, um dispositivo ou outro, que pode ser questionado, mas não a lei como um todo. Não podemos questionar a lei como um todo e simplesmente anular este trabalho. Aí vem a outra discussão, que diz respeito à iniciativa, que sempre aqui é colocada. O artigo 5º, aliás, o artigo 22 da Constituição. Ora, sabe quem é que propôs no Congresso Nacional uma lei regulamentando a questão da juventude? O Parlamento. Foi uma frente parlamentar e o Parlamento que propôs. Lá no Congresso Nacional foi o Parlamento que propôs. Lá foi aprovado um relatório que eu tenho aqui em mãos, do então deputado Benjamin Maranhão, e foi aprovado. Foi aprovado. Então, veja, no Congresso Nacional, os parlamentares dão iniciativa e se aprovam a lei da juventude. Aqui, nós nos diminuímos ao dizer que não aprovamos. E tem mais uma coisa. O deputado Dresch lembra bem aqui, levanta. Quando nós discutimos questões de constitucionalidade, e vamos para as firulas da lei, na verdade, às vezes, nós não estamos discutindo constitucionalidade. O Supremo Tribunal Americano, presidente, discute lá, por exemplo, se é constitucional uma lei estadual que permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E lá no Supremo Tribunal Federal, um diz que é constitucional, outro diz que é inconstitucional. Vocês imaginam que eles estão discutindo constitucionalidade? Não. Eles estão discutindo quem é que é contra o casamento entre as pessoas do mesmo sexo e quem é a favor. Porque o Supremo Tribunal Federal não se perde só nas firulas. Então, quando eu discuto isso, lá no Supremo Tribunal, eu estou dizendo quem é contra e quem é a favor. De certa forma, é uma coisa. Ao votar contra aqui, nós não estamos discutindo a constitucionalidade só. Nós estamos discutindo, de certa forma, quem é a favor do direito da juventude e quem é contra. Por isso, quem é a favor do direito da juventude tem que votar para derrubar esse veto e colocar 2 neste computador, aí nesse painel, para projetar o seu voto lá. O projeto do deputado Guide
é um projeto que pretende que, na execução de projetos de arborização dos próprios públicos do Estado de Santa Catarina, isto é, escolas, postos de saúde, sejam utilizadas exclusivamente mudas de plantas nativas da flora catarinense. E é uma argumentação bastante sólida, inclusive utilizando a questão histórica. Vejam os motivos do veto. A Procuradoria sugere, o governador veta, por entender que isto fere o artigo 22 naquilo que é a competência do Executivo em dispor sobre suas atribuições. Nós não estamos tratando aqui de atribuição do Executivo. Nós estamos dizendo o seguinte: se o governador inventar de plantar ele mesmo lá, pegar uma enxada e for plantar uma planta, ele tem que plantar, se for um próprio, uma planta nativa. Nós podemos discutir o mérito. Olha, acho que planta nativa não é adequado, acho que planta exótica também é adequado. Até eu entendo que talvez seja um fator limitante você colocar só a planta nativa. Mas a razão do veto é que não me parece adequada. Como é que vai vetar dizendo que estamos legislando sobre a atribuição do governo, como se fosse assim? Nós estamos dizendo como é que o governador vai administrar a saúde, a educação. Nós não estamos tratando disso. Isso aqui não tem coisa com atribuição do governo. Isso é um projeto de lei que pretende defender a flora nativa. A ideia é defender a flora nativa. O deputado Guide apresenta um projeto de lei que foi aprovado aqui por unanimidade por os senhores parlamentares para proteger a flora nativa. Então, discutindo a razão do veto, entendo que o veto, neste caso, é descabido e é contrário ao que diz a própria legislação. As argumentações têm aqui, que estamos tratando de a iniciativa e de disposição do Executivo para realizar as suas atribuições, que seria, no caso, de dizer como é que vai gerenciar uma escola, como é que vai gerenciar um posto de saúde, não se trata aqui. É muito mais simples do que isso. Está dizendo o seguinte: se for plantar alguma coisa num próprio público, tem que ser árvore nativa. É isso que está dizendo. Não me parece cabível as razões do veto. Portanto, eu vou votar no 2. Veja a seguinte situação. Santa Catarina aprovou um código ambiental, entendendo que a legislação ambiental é concorrente. Um código ambiental que esta Assembleia que aprovou, tratando de inúmeros artigos, mas um código ambiental feito por uma lei estadual. Isto está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. Há uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público e se discute lá se o Código Ambiental é ou não constitucional. Porque o que se discute lá, basicamente? Quando a legislação é concorrente, prevalece a legislação federal nas questões gerais. E nas questões locais, prevalece a legislação estadual. Então, vai se discutir lá o seguinte: a distância do rio é local ou é geral? Se for geral, para construir, prevalece a legislação federal. Se entender que é local, prevalece a legislação estadual. Um código inteiro, veja bem. E esse código inteiro está sendo questionado pelo governo de Santa Catarina. O governo de Santa Catarina está questionando, está se defendendo da ação direta de inconstitucionalidade. Inclusive, senhor presidente, esta ADI, a ADI 4252, a Assembleia aqui recebeu, em abril de 2014, remeteu informações à Assembleia aqui, dizendo da constitucionalidade. Não, eu tentei encontrar, não achei. Então, veja bem, a Assembleia fez um código inteiro, inúmeros artigos. Agora veio o deputado Jean e quer alterar 2 incisos dessa lei enorme. E aí a mesma Procuradoria diz: não, só a União pode legislar sobre direito ambiental. Então, veja o descompasso. Talvez o mesmo procurador
que esteja defendendo Santa Catarina lá, dizendo que o Código Ambiental de Santa Catarina é válido, é o mesmo que diz aqui que esta lei singela, esse projeto de lei singela do deputado Jean Loureiro, não vale, porque trata de uma coisa, de um assunto que só a União pode legislar. Há um descompasso na questão. Se nós defendemos que o Código Ambiental, ele de Santa Catarina é constitucional, e essa Assembleia votou, e eu presumo que a Assembleia tenha dito, eu não encontrei aqui, até peço que a mesa, se puder me fornecer depois, eu não encontrei na Procuradoria, procurei aqui, não encontrei a resposta que deu a Assembleia, mas presumo que tenha dado a resposta que é constitucional. Se nós entendemos que é constitucional, como é que vamos entender de que uma emenda a esta mesma lei, feita pelo deputado Jean Loureiro, é inconstitucional, porque estamos tratando de assunto federal. Se o nosso código inteiro, nós consideramos aqui constitucional. Então, é o tipo do projeto que, independente do mérito, me parece que é preciso derrubar o veto para mostrar, dentro do raciocínio que foi feito aqui, a autonomia deste poder e a ideia de que esse poder pode mais do que aquilo que se diz simplesmente por aí. Ora, mesmo quando nós tratamos, e eu queria aqui lembrar uma questão, há uma insistência de dizer aqui que o parlamento não pode criar despesa. Esta interpretação, e o deputado Darcy poderia refletir sobre esse assunto, é uma interpretação errada. A Constituição diz o seguinte: eu estou vedado de criar despesa nos projetos de lei que sejam de iniciativa privativa do Executivo. Claro, só o Executivo pode propor o aumento da remuneração dos servidores. Eu não posso criar despesa, não posso, ele pôs 5%, eu passar para 15%, não posso. Agora, num projeto que é de iniciativa, que o parlamento pode ter iniciativa, eu posso, sim, criar despesa, a Constituição não veda, é só ler o artigo 63 da Constituição, o que ele diz. Portanto, acho que nesse projeto temos que derrubar o veto e dizer não. Aqui nós estamos sobre o outro dos pontos que nós repetidamente aqui discutimos. O projeto de lei institui a ouvida sem dano para crianças vítimas de abuso sexual. O que pretende o deputado? Que ao ouvir crianças e adolescentes tenha um ambiente adequado. Esse ambiente que seja uma sala com vídeo, áudio, de modo que a criança seja melhor atendida. Passou aqui no mérito, todo mundo entendeu que o mérito era adequado, foi vetado. Qual é o motivo do veto? Ofende a lei de responsabilidade fiscal. Porque não cita a expansão, o aperfeiçoamento, a estimativa do impacto orçamentário e declaração do ordenador de despesas que o aumento tem adequação orçamentária e financeira. Ora, nós estamos tratando aqui de um projeto, evidentemente, que pode criar despesa. Eu volto a insistir aqui. Há um equívoco achar que o parlamento não pode criar nenhuma despesa. O artigo 63 da Constituição Federal diz que é vedado criar despesa apenas nos projetos que a iniciativa seja privativa do Executivo. Se não for privativa do Executivo, eu posso criar despesa. A pergunta é, este projeto de iniciativa privativa do Executivo? Não é. A defesa da criança, a defesa do adolescente, compete a todos nós. Todos temos que ter ações para defender. E o parlamento pode, sim, propor uma ação dessa natureza. Você pode argumentar, bom, não está no orçamento. Bom, há largas decisões do Supremo Tribunal Federal dizendo que, se não está no orçamento, sobre esta, apenas para ser aplicada a hora que estiver no orçamento. Claro que eu não posso aplicar um projeto sem estar no orçamento, mas eu tenho uma lei, esta lei tem que colocar no orçamento no ano seguinte, e aí essas despesas vão ser aplicadas. Em relação à lei de responsabilidade fiscal, é preciso trazer aqui o relato completo de onde é que vem o dinheiro, o impacto. Bom, se o governo de Santa Catarina
Se o governo federal, cada projeto que ele mandasse para cá, ele mostrasse de onde que tinha que vir os recursos, todos esses projetos seriam inconstitucionais. Quero ver, em seguida, vem uma medida provisória aqui. Quero ver se tem o impacto financeiro está ali colocado na medida provisória. Certamente não está, porque nos do governo nunca vem nada dizendo do impacto financeiro. Agora, os nossos aqui, por mais singelos que sejam, e este não é singelo, porque essa é uma coisa importante, a defesa da criança, do adolescente, fazem exigências estapafúrdias, demasiadas, muitas. Portanto, é preciso, dentro da linha que aqui foi colocada por vários deputados, que o parlamento ouse dizer não e diga não a vetos dessa ordem, vetos que querem impedir que legislemos sobre assuntos como esse, criança e adolescente.